Shalom aos irmãos também, que Deus abençoe. Aqui é o professor Ronaldo Vairá. Vamos iniciar aqui também no canal da Torá Viva. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, dê um like e estude conosco hoje mais umas passagens dos nossos estudos dos livros, que eu tenho aqui o livro da Tanar e a parte dela sobre o pacto de Deus e a aliança de Deus com Abraão. Por que que Deus fez esse pacto e aliança com Abraão? Eu peço que vocês acompanhem, está junto com os meus alunos, irmãos e outros visitantes que estão conosco aqui da Torá Viva. Peço que vocês acompanhem. Então, olha que interessante, continuando aqui, usando Gênesis capítulo 10, está dizendo que a genealogia dos filhos de Noé era Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos após o dilúvio. Os filhos de Jafé foi Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesegue e Tiras. No versículo 3 diz que os filhos de Gomer foi Askenaz, Rifat, Togarma. Para quem não sabe, desses aqui já nasceu e foi feita a coalizão do templo cananeu. Tanto que Mitzrayim, você vai ver aqui que a palavra Mitzrayim quer dizer no hebraico o Egito, tá? Onde nasceu também o Egito e as outras 23 nações, ou na verdade 70 nações cananeias que existia na época, que existia só apenas um continente, que era o continente chamado, nós chamamos no grego de Pangeia, que era o único continente cananeu, tá? E olha só, continuando aqui, os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat, Togarma. Os filhos de Jabã foi Elisa, ou Elisha, Tarsis, Kitim e Dodanim. No versículo 5, a partir deles, presta atenção, no versículo 5 do capítulo 10 diz que a partir deles, as ilhas das nações foram divididas em terras. A partir desses homens, desse povoado, tá? As ilhas das nações foram divididas em terras, cada uma de acordo com a sua língua. Cada um de acordo com a sua língua. Opa, peraí então. De acordo com as suas famílias e nações. Opa, peraí, tem algo aí. Na teologia nós estudamos que em Gênesis capítulo 11, quando Deus desceu para confundir a língua do povo que estava construindo a Torre de Babel, está escrito que só havia uma língua na terra, não é isso? Mas não fala que havia só uma língua, está falando que todos falavam apenas uma língua. Mas espera aí, se Gênesis 11 está falando que todos falavam apenas uma língua, em Gênesis capítulo 10 está dizendo que já existia nações e cada uma com a sua língua. Então cada um já tinha a sua língua. Então então dentro da terra de Canaã, dentro do continente cananeu, todos não falavam só uma língua. Cada um tinha sua língua. Vamos usar a própria escritura para poder dar um esclarecimento aqui. O capítulo 11 diz que toda a terra usava a mesma língua, a mesma palavra. Ok. Quem lembra da história do livro de 1 Reis? Na verdade, perdão, o livro de 2 Reis, que vai dizer sobre a invasão babilônica contra Israel. Vocês lembram disso? Dentro da invasão babilônica de Israel, o que o rei Nabucodonosor fazia? Ele vencia a guerra, saqueava aquela nação que ele venceu, matava os soldados e talvez até mesmo os líderes e os governantes, mas deixava vivos sempre quem? As mulheres, crianças e alguns homens que talvez prestaria serviço a ele dentro da Babilônia, correto? Como na história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e alguns outros sobreviventes sobreviveram na Babilônia, correto? A Bíblia vai dizer, vamos ler essa passagem, que lá, quando o rei da Babilônia leva Israel cativo, que era o reino norte, e o reino sul, que era o reino de Judá, leva todo o povo judeu, israelita, ao cativeiro da Babilônia, eles vão dizer que com o tempo se passando, eles ficaram muitos anos, quase 70 anos na Babilônia, tá? 70 anos é muito tempo. Nesse período de 70 anos que ele ficou na Babilônia, depois vocês vão ver que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as passagens bíblicas disso. Vocês vão ver que nesses 70 anos, nesse período de 70 anos babilônicos, eles começaram a se casar. Obrigado, filha. E a se misturar com outras nações, correto? E
Quando Israel começou a se misturar, dando seus filhos às filhas das outras nações, por exemplo, a Síria e a Assíria, era um dos países ou nação da época que também foram aprisionados e vencidos pela Babilônia. E dentro da Babilônia, os assírios e sírios se misturaram com o povo judeu. A língua aramaica é um dialeto do hebraico, tá? Nós estudamos que quando o rei da Babilônia vai lá e leva cativo todo o povo, que eles prendem, o povo começou a falar, misturar as línguas, que nasceu o aramaico, começaram a falar a língua síria aramaica, tá? A língua hebraica aramaica, porque eles se casaram, tá lá, vocês podem ler no livro de 2 Reis, se misturaram com as nações Assíria e Síria dentro da Babilônia, aonde foi nascendo, para quem não sabe, os samaritanos, que é chamado de Shimshorom, Chorom. Samaritanos era uma mistura de persas e sírios com hebreus, judeus, tá? Que é os samaritanos. Você já ouviu a história de Sanbalat e Tobias, não é? Na história de Esdras e Neemias, que lutou para não permitir a construção do templo. Então, eles falavam a língua aramaica, tá bom? A língua aramaica perdurou por muito tempo, até o tempo de Jesus. Jesus falava aramaico, tá? Que é a língua misturada dos hebreus, hebraico, judeus e as línguas persas e sírias. Então, olha que interessante. Todo rei, quando eles conquistavam uma nação, que eles levavam cativo o povo e preso à sua terra, o desejo desses reis era implantar uma só língua. O desejo desses reis era manifestar uma língua só, para que todos falassem uma só língua. Por isso que às vezes o hebraico estava ficando escasso ao ponto de ficar uma língua morta, extinta, por causa da quantidade de judeus que estavam sendo mortos e os que estavam nascendo nessas nações da Babilônia, da Pérsia, da Síria, etc., eles nasciam falando aquela língua e não a língua hebraica assim original. E ia se perdendo, mas só que Deus não ia permitir isso acontecer. Eu acredito e isso já está patente na Bíblia. Então os reis tinham costumes de adotar de que quando a nação viesse ser dominada por ele, esse imperador queria conquistar e colocar a sua língua vernácula. Ele queria culturar, colocar a cultura da sua língua em todas as outras nações, para que todos falassem a sua língua. Ok? Então, trazendo assim, a gente começa a entender, então, um pouco de Gênesis capítulo 11. Lendo lá, está sendo assim, ó, toda a terra usava a mesma língua, a mesma palavra. Quem era o primeiro imperador babilônico da história? Fala o nome dele para mim, alguém sabe? O primeiro imperador babilônico da Babilônia Antiga, em Gênesis 10 e 11, era Nimrod. Nimrod foi o primeiro imperador babilônico, que falava a sua língua ugarítica, a língua babilônica. E esse rei, esse imperador, conquistando todas as nações, tá? Já tinha as guerras de conquista. E as nações que ele estava levando para a sua terra, ele estava implantando uma única língua em todos eles. Por isso que você vai ver Gênesis 10 dizendo que toda a terra usava uma mesma língua. Essa é a explicação que fica fácil para entender por que. Aí sim, Gênesis 10 vai fazer sentido. Porque se Gênesis 10 todas as nações tinham a sua própria língua, vem o Nimrod mais tarde, causa guerra contra elas, traz elas como vassalas, ou seja, como servas conquistadas, põe para dentro dessa terra babilônica e implanta sobre eles obrigatoriamente a sua língua. E o povo começou a falar somente aquela língua no tempo de Nimrod. Por isso que o escritor em Gênesis capítulo 11 vai dizer que toda a terra usava uma mesma língua, as mesmas palavras. Então não é que todo o continente, que tem quem nasceu ali, quem vivia ali, todos falavam uma língua só. Não. Cada um tinha a sua língua. Mas por Nimrod conquistar como um grande imperador da sua época, o primeiro rei da época, babilônica, e começaram a fazer as conquistas, e isso nós achamos nos livros da Mishnah, no livro do Talmud, que é os livros judaicos também, essas histórias, nós vamos ver que este rei começa a implantar uma única língua na terra. Então a intenção dele não era só construir a Torre de Babel e ajuntar todos os povos para se tornar imperador de todos eles. A intenção dele também era implantar a língua dele, para todo mundo falar só a língua. Então ele queria praticamente não ser imperador, ele queria ser um deus.
comandando todos os povos, todas as nações, colocando uma só língua e criando uma torre, que é a Torre de Babel, onde na ponta dela, para quem não sabe, havia um templo. E nesse templo, ele queria subir essas escadarias até chegar no topo. Para quem não sabe, segundo os históricos rabínicos, para subir na Torre de Babel, para chegar até a ponta dela, levava 1 ano para subir. É incrível, hein? Isso é impossível, meu irmão. Mas você pode ver que na Torre de Babel não era só de escada, tá? Em cada vamos dizer, andar, existia casas, existia cômodos, existia locais onde colocava e estocava alimentos. Então o povo ficava ali e com o tempo eles subiam. Então eles levavam quase 1 ano, segundo os rabinos, a subirem no topo da Torre de Babel e poder fazer sacrifício aos seus deuses ugaríticos, os deuses cananeus, ou acreditando no deus El. Porém, a visão de Nimrod não era que eles adorassem a deuses, não. Era ele ser adorado, porque a intenção dele era subir e assentar que havia um trono dentro desse templo na Torre de Babel, onde que ele queria se assentar. Então aqui faz sentido e dá para entender onde toda a terra usava a mesma língua e as mesmas palavras. Onde diz que aconteceu que ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Siná. Olha aí, a terra de Siná é a terra babilônica, tá bom? E viveram ali. Disseram uns aos outros: venhamos, façamos tijolos e preparemos no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção do barro, no lugar da argamassa. Então eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre, cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Então a intenção de Nimrod era não espalhar as nações. Ele queria manter um local só e comandar todas elas num continente só. A mente dele fechada era naquele tempo assim. E ele não tinha noção que isso cresceria e expandiria as nações. Mas a intenção dele era comandar a todos num local só, com um povo só, uma língua só, uma nação só. Deu para entender um pouco a explicação? Ficou melhor para entender agora Gênesis 10? Cada um tinha sua língua assim, porém esse rei quis colocar uma única língua dentro de Siná. Deu para entender? Sim, plenamente. Plenamente, certo? Só que interessante que isso cai às vezes contra algumas teologias aí. Porque existem algumas teologias que dizem que todas as nações falavam uma só língua. Na teologia entende que todas as nações tinham uma língua só. Que aí quando Deus desce lá, ele confunde, aí ele começa a criar outras línguas que não existiam. Mas baseado em quê? Eu estou baseado dentro do manuscrito de Bereshit, tá? Que dentro do manuscrito Javista e Eloísta está dizendo, bem escrito, no capítulo 10 realmente, que são os 2 manuscritos mais antigos, canonizados, que realmente no capítulo 10 já existia povos com as suas línguas. Já existia. O escritor está dizendo isso. Então eu não tenho como concordar dentro da teologia de que Deus desceu em Gênesis 11 e confundiu as línguas e dali começou a criar as novas línguas que não existia. Porque já existia em Gênesis 10. Fica mais coerente, porque aí eu tenho um histórico e documento aqui para isso. Eu não vou usar minha espiritualidade, minha crença, meu credo. Ah, mas eu creio. Não. Aqui não pode, nessa parte do estudo, eu não posso usar crença e fé. Eu tenho que usar fundamento histórico. Porque se alguém chegar em você e falar assim, olha só, vamos supor, tá eu aqui como pastor, tá aí o pastor Geilson Lopes, homem de Deus, tá aí o pastor Jorge Massaro, homem de Deus, missionária Fabiana, somos líderes. Imagina alguém chega e falasse assim, aí olha assim, ó, pastores, lá em Gênesis 10 diz que Deus confundiu várias línguas e dali nasceu várias línguas, onde havia uma língua só. Só que Gênesis 10 está dizendo que já tinha línguas. O que a gente vai responder? O que vamos falar dentro do histórico, do contexto original? Dentro dos documentos, vamos falar o quê? Ah, não, a língua era uma só em Gênesis 11, porém 10 ali pode ter sido invertido o capítulo, ou o escritor falhou, mas espera aí, a gente não pode falar isso. Se a gente falar que está invertido os capítulos porque o escritor falhou, a gente então vai quebrar aquela tese que nós temos dizendo que a palavra é inerrante, porque a palavra ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode conter erro. Ela é inspirada e inerrante. Só que a questão não é de ter inerrância. A questão é de ter fundamentos. Então ela não está inerrante aqui, ela está certa. O problema é que nós não percebemos. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, ó, correndo, e não procura ler os detalhes.
Para isso que existe o curso. É muito bom. Para isso que existe o nosso curso aqui. Então, olha só. Vamos acelerar aqui. Aí, o que acontece? Nessa época que Nimrod está comandando, unificando as nações e querendo implantar a sua língua, como era de costume, e aí o professor aqui usou como base, a gente usou como base de costume as passagens de reis, quando fala que os reis implantavam as suas línguas também para criar uma língua vernácula, uma língua única em todas as nações, onde nasceu, por exemplo, como prova, o aramaico. Foi uma mistura das línguas. E olha que interessante, nem todos os reis, como por exemplo o rei Ciro da Pérsia, ele falava que cada um podia viver na sua terra, na sua nação, servir ao seu Deus com a sua língua. Mas outras nações não, outros reis não. Como o rei Ben-Hadad, né, era o rei da Assíria, o rei Nabucodonosor da Babilônia, tá? Tem outros reis aí que não aceitam. Eles tinham a visão de Nimrod. O negócio deles era implantar uma única língua. Tá bom? Então, olha, isso é Bíblia, irmão. Isso aqui depois eu vou mandar isso aqui no meu canal no YouTube, que vocês vão assistir. Eu vou mandar todas as passagens bíblicas aqui para vocês fazerem uma comparação e ver que está dentro dos manuscritos isso aqui. Então, olha só. Nessa época, segundo os estudos chamados do Talmud babilônico, que é o Talmud judaico, e da Mishnah dos rabinos, eles dizem que Abraão crescendo, tomando mais uma certa juventude, ele começou a indagar o seu pai, disse que aqueles deuses que o pai dele tinha, aquelas imagens, se realmente eram deuses, tá? Se realmente eram deuses. E o pai dele explicava, não, filho, é os nossos deuses, os deuses daqui, o deus de tal, o deus da colher, o deus do garfo, o deus da comida, o deus da terra, o deus do céu, o deus do sol. Era um deus para cada elemento da terra, do fogo, da água, do ar, do vento. Então eles tinham deuses para cada elemento, para cada coisa. E ali Abraão cresceu nisso. Por isso que Deus vai falar, o seu pai era um arameu, tá? Nós vemos que Abraão, por ser arameu, e Deus vai repreender isso aqui, depois eu vou colocar a passagem aqui, quando Deus repreende Israel, chama ele de Jacó, aí ele vai falar, seu pai era um arameu, depois eu mostro aqui para vocês. Abraão, quando ele cresce e começa a indagar seu pai, segundo os históricos rabinos, que eu não vou trazer muito isso aqui agora, só em alguns outros livros depois, os rabinos dizem que quando Abraão nasceu, apareceu uma estrela. A mesma história de Jesus, que aparece a estrela no Oriente. Alguns falam que era um cometa. Tá? Um cometa que ficava pelo menos durante 6 meses no céu, depois desaparecia. Eu não sei, não lembro, não sei se é o cometa Halley, que já é chamado de Halley hoje, ou o nome desse outro cometa. E eles dizem que essa estrela apareceu no céu, dizendo que alguém estava vindo a mando de um deus, que era o deus El, para consertar o povo em Canaã. E isso trouxe um medo em Nimrod. E Nimrod fez o mesmo trabalho na história de Êxodos, quando o rei do Egito tentou matar as crianças de 2 anos para baixo, o masculino, e na história de Jesus também, quando Herodes mandou matar as crianças. Então, assim como o rei do Egito, e assim como Herodes no tempo de Jesus, Nimrod também, nas histórias do Talmud, incitou uma matança de crianças. E Abraão tinha nascido nessa época. E para quem não sabe, Tera, o pai de Abraão, era o braço direito de Nimrod. Ele era supervisor, ministro supervisor da cidade de Sinar, de Harã. Tá? Então olha só que interessante. Tera tinha o seu poder de governante também ali, abaixo de Nimrod, o braço direito. Só que, quando Nimrod descobriu que ele tinha um filho de 2 anos, ele pediu a Tera para que matasse seu filho. E nas histórias do Talmud, Tera ficou totalmente decepcionado e cabisbaixo. Primeiro porque não queria decepcionar o rei Nimrod, segundo porque também estava com medo de, se não fizesse o papel, ele seria morto e toda a sua família seria morta por Nimrod. E aí o que vai acontecer? Com o tempo, o Tera vai lá, até a sua casa, chora, ora aos seus deuses, clama, porém, ele é ouvido a sua oração, segundo o Talmud. Mas ele não é ouvido porque os deuses ouviram, é porque Deus tinha um plano com Abraão. Então não era pela oração de Tera, era pelo plano que Deus já tinha com Abraão na terra, que aí ele oculta Abraão, leva uma outra criança de 2 anos, segundo a história, e essa criança é morta.
Ela é morta pelo rei, o imperador, pela própria espada de Nimrod. E Nimrod achou que tinha matado Abraão, mas não matou. Com os anos, Abraão já crescido, jovem, começando a indagar esses deuses, começando a colocar à prova a fé dos cananeus e de seu pai, ele começa a trazer uma dor de cabeça aos cananitas, porque ele começa a pregar contra esses deuses. E aí vem aquela história que alguns de vocês já ouviram falar, que ele vai lá, derruba o altar, quebra a cabeça das imagens, das esculturas lá, no hebraico chamado de Pezel, estátua, Pezel. Ele começa a quebrar a cabeça das estátuas. O pai dele aparece lá para poder fazer sacrifício. Quando ele vê as estátuas todas quebradas, ele começa a gritar: o que aconteceu aqui? O que é isso? Aí Abraão fala: ué, pai, os deuses começaram a brigar um contra o outro aí e arrancaram a cabeça deles. Aí o pai dele fala: não, meu filho, mas eles são apenas estátuas, são imagem, não se mexe. Como que eles fizeram isso? E aí Abraão, com aquele porrete na mão, com uma madeira que ele tinha quebrado, ele joga no chão, olha pro pai e fala: exatamente, pai, é isso que eu tô o tempo todo tentando te dizer. Isso aí são apenas imagens, esculturas, estátuas, não são deuses. E aí o pai dele começa a pensar naquilo ali, calcitrar na mente, em silêncio, mas fica furioso também. Só que aí Abraão começa a dar trabalho em toda a Babilônia. Em toda a Babilônia. Aí lá em Gênesis capítulo 12, o que está escrito? Quando Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para casa, e vai para outras terras ao qual te mostrarei, que ele daria a Abraão. Por que Deus deu essa ordem a Abraão? Se eu disser para vocês que Gênesis capítulo 12, então disse o Senhor a Abraão: sai de seu país, ou seja, sai de seu país, sai de tua terra, afasta-se dos seus parentes e da casa de teu pai e vá à terra que eu te mostrarei a você. Se eu disser que esta frase que ele está dizendo é um ensino vinculado lá na nossa sinagoga em toda Israel até hoje, e os rabinos ensinam isso. Se eu disser para você que Deus ordenou que Abraão saísse porque Nimrod queria matá-lo, é por isso que Gênesis capítulo 12, a princípio não era porque a terra era amaldiçoada, porque estava em idolatria, não. Ela já estava assim, Deus estava vendo isso. Só que Deus ainda não tinha se apresentado ao homem. Então como eles vão saber quem era Deus? Como era Deus? Qual eram as regras de Deus, as leis de Deus? Então o povo estava adorando vários tipos de deuses. Mas, como Deus ainda não havia se revelado a homem nenhum, mas viu uma diferença em Abraão, ele falou: Abraão, como Nimrod quer te matar e ficou sabendo que você não foi morto, porque depois, mais tarde, na história do Mishnah, Nimrod descobre que Abraão já era um jovem já, grande, adulto e não tinha sido morto. Então procurou matá-lo. E para ele não morrer, Deus aparece a Abraão e fala: sai da tua terra. Rápido, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estava matando 2 coelhos com uma cajadada. Primeiro, para poder agora tirar um homem de lá, a qual traria de volta para purificar a terra da idolatria. E segundo, o principal, para que ele não fosse morto por Nimrod, porque Nimrod queria matar Abraão. Por isso que Deus apareceu a Abraão, dando livramento de morte para ele. Esse é o contexto que os rabinos trazem nos seus comentários no livro de Bereshit, no livro de Shir Hashirim Rabbah também. Eles falam sobre isso. Olha que interessante. Na paraxá que nós estamos estudando, que é essa paraxá chamada Noah, porção de Noé. Então essa paraxá Noah, na porção de Noé, é o que mostra que Deus livra Abraão por causa que ele seria morto. Eu gostaria até que vocês preparassem, escrevessem isso aí no caderno. Prepara, escreve isso num livro, num caderno aí, caneta, papel na mão, tem que ter. Aprenda isso aí. Então nós estamos entendendo agora por que Deus faz esse pacto com Abraão. Já está começando a entender por que Deus chama Abraão. Tá bom? E da linhagem de Abraão começa a vir a linhagem semita, que nasce o povo hebreu. Tá? Então para se obter essa resposta, para se obter a resposta dessa pergunta, nós vamos voltar no livro de Gênesis, também no capítulo 4, versículo 26, e vamos entender essa parte para se chegar no patriarca Abraão. Então agora vamos lá, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Adão, versículo 25. Adão teve outra vez relação sexual com sua mulher,
E ela deu à luz um filho, a quem chamou de Sete, Shet, que significa concedido. Por quê? Porque esse aí foi concedido no lugar de Abel. Pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Abel, Revel, no hebraico, porque Caim o matou. Versículo 26, também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos, ou Enosh. Foi esse o momento em que as pessoas começaram, olha só, foi esse o momento, que momento? Na hora do nascimento de Enos? Será que foi no período que Enos, assim como ele nasceu, foi nesse momento que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor? Ou esse momento, essa palavra momento, quer dizer um período de tempo? Nós vamos estudar isso aqui no livro agora. Foi esse o momento em que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Quer dizer que as pessoas começaram a invocar o nome de Deus só no tempo de Enos? Então, antes do tempo de Enos, o nome de Deus não era invocado? Não era chamado? Ou orado? Ou buscado? Como que é isso agora? Nós vamos entender isso aqui agora, no tempo de Enos. Se foi no tempo dele que o nome de Deus foi começado a invocar, ou já era invocado? Vamos entender isso aqui. Então, para se obter a resposta dessa pergunta, nós voltamos nesse livro de Gênesis. Vamos lá. Quem foi Enos? Enos foi o filho de Sete, o terceiro filho de Adão, dado no lugar de seu filho Revel, Abel, no qual foi morto pelo próprio irmão Caim, a qual a palavra Caim, o nome Caim significa aquisição. E outra coisa, eu vou chegar nesse histórico aqui sobre Caim e Abel também, do que aconteceu, por que ele matou Abel, hein? É forte, hein? Isso aqui, se não tiver nem nesse livro nosso do Tanahi 1, tá no Tanahi 2. É forte, quem já estudou pode perguntar, a missionária Fabiana, eu acho que ela lembra. É forte o estudo por que Caim matou o irmão dele. Vai ter um porquê aqui. Vamos lá. Enos, ele foi filho de Sete, o terceiro filho de Adão, dado no lugar de seu filho Abel, Revel, na qual foi morto pelo próprio irmão Caim. Aquisição. Enos, ou Enosh, nasceu no ano 235 da criação. Então, já fazia 235 anos que já existia ser humano na Terra, e no ano 235, segundo a contagem deles, nasceu Enos. Ou seja, no calendário nosso judaico, é o ano 3526 a.C. Seu nome, o nome Enos, tem o significado de pessoa ou povo, porque seus pais e avós, Adão e Eva, deram esse nome pelo fato de, nessa época, o mundo descrito, entre aspas, da época, começar a densamente ser habitado por muitas pessoas. Por isso que deram o nome para ele de Enos, tá? Que significa pessoa ou povo, por causa da quantidade de pessoas que estavam crescendo. Densamente a terra está sendo povoada. Então seu pai falou, vamos colocar o nome dele de Enos. Povo, pessoa. Grava isso aí. Enos, ele viveu um total de 905 anos. Ele viveu um total de 905 anos. Onde que está isso, professor? Gênesis capítulo 5, versículo 11. Enos viveu um total de 905 anos e morreu no ano de 1140, desde a criação. Então, do ano 235, ele foi morrer só em 1140. Olha, 905 anos. Ou seja, dentro do calendário judaico, no ano 2621 a.C. Agora, dentro dos registros da Torá, olha só, dentro do registro da Torá, há muita, dentro da Bíblia, tá? Dentro das escrituras do Antigo Testamento, ali da Torá, da Tanakh, do Pentateuco, dentro do registro, há muita pouca menção sobre Enos na Torá. Só fala dele ali no versículo 26. E muito do que nós sabemos, nós judeus, aqueles que estudamos desde os nossos pais antigos, muito que nós sabemos sobre ele e sua época, elas vêm de fontes midráshicas. Elas vêm dos livros dos Midrash, ou do livro talmúdico. Então a maioria dos ensinos que nós temos de Enos vem da Mishnah, do Midrash e do Talmud. E aqui está o que a própria lei da Torá, o Pentateuco, em livro de Gênesis, tem a dizer sobre Enos. Tá? Veja bem a descrição, ela é bastante ambígua. E deixa muito espaço. Por a gente ter só aquele versículo de Gênesis 4, 26, nasceu Enos e o nome dele era Enos, e daí, do momento em diante que ele nasceu, passou-se a invocar o nome do Senhor, e dali acaba a história e não fala mais nada dele, fica um pouco vago.
fica um pouco vago para criar várias interpretações. Ué, o que aconteceu então? Por que começaram a invocar o nome de Deus só no tempo de Enos? E antes de Enos, por que não invocou? Por que eles não invocavam? Então não conheciam o Deus ainda. Era o Deus El. Ok. Então e agora? Como que eles começaram a entender então que esse Deus El era o verdadeiro Deus depois de Enos? Por que eles começaram a invocar? Nós temos que ter essa pergunta. Se nós não temos, muitos têm. Muitos têm essa pergunta chamada de crítica textual. Porque eles vão fazer uma crítica. Vai fazer pergunta. E nós, como eu como professor e vocês como alunos, tem que estar preparado para trazer tal respostas. Usando o quê? Não somente os manuscritos, que são documentos internos. Tem que usar documentos internos, externos, para ter, dentro de uma gama de estudo, uma reflexão do porquê. Tem que ter um porquê de Gênesis 4:26, Deus só ser invocado após o nascimento dele. Então há muita pouca menção dentro do Gênesis do que sabemos sobre ele. O resto, ou bastante, como eu sei, vem da época de fonte midrástica do Talmud. Então aqui, a própria Bíblia, só na Bíblia, vamos ver o que ela tem a dizer sobre Enos. E aí por isso que eu digo, veja bem agora, antes de começar na próxima página, essa descrição ela é bastante ambígua e deixa muito espaço para interpretação. Gênesis capítulo 4, versículo 26, Gênesis capítulo 24, versículo 26, deixa muito espaço para uma interpretação. Então vamos ver algumas interpretações do que aconteceu quando eles passaram a invocar o nome do Senhor. Olha só. Diz assim, e a Sete nasceu também um filho, e ele o chamou de Enos. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. A palavra começar aqui no hebraico, ele está dizendo que é uhal. Uhal. O que significa essa palavra uhal? Será que começou do tempo de Enos? Será que a palavra uhal, na época, era começar? Lembra que nessa época não existia a letra U e nem A. Não tinha vogal, só consoante. Era apenas H, CH, L. Que podia ser uhal, ahal, iril, iskil, isril. Existiam vários significados. Então vamos usar a palavra uhal, que é ela que vai trazer uma revelação do que aconteceu no tempo de Enos. Aí eu vou ler para vocês em hebraico, ó. O Leshet e a Set, Gamru, também ele, Yuelad Ben, foi nascido, Vaikra, Yuelad Ben, quer dizer, foi nascido um filho, Vaikra, e chamou, et chamou, Enosh, e chamou seu nome de Enos. As no hebraico é então, ou Oz. O Oz é força, as, então. As, então, Uhal Likro Beshem. Então começou Likro a invocar Beshem, o nome Yud Revaviré, ou na época El Adonai, o Senhor. Então passou-se a invocar. Uhal, será que começou? Vamos lá. Observe que a palavra Uhal não foi traduzida. Não foi traduzida corretamente, porque na época era uma língua consonantal. Não tinha vogais. Ela não tinha sido traduzida. Isso foi feito deliberadamente. Por quê? Porque não está totalmente claro o que a palavra significa. Muitas interpretações diferentes foram oferecidas. Naturalmente, a narrativa da Torá, ou do Pentateuco, de Gênesis, irá variar. Ela vai variar, ela usa variantes nessa palavra, de acordo com as diferentes interpretações. Então, quando a palavra tem uma variante, ela tem vários significados, pode-se mudar o contexto da frase. Como, por exemplo, alguns debatem comigo sobre o Evangelho de João, capítulo 10:30, que Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Não é isso? Ani, ele diz, Ani ve Elohai, Ani ve Elohai et echad, Ani ve Elohai et echad. Eu e o Pai somos um. Mas a palavra ela tem variantes. Ela tem a palavra Yehad e Yahid. E essa variante pode sofrer mudança. E se sofre mudança numa frase, numa palavra, se sofre variante, a palavra toda pode sofrer mudança também. Então Jesus pode estar dizendo, eu e o Pai somos um, para dizer que ele é Deus igual ao Pai, no entendimento da teologia, como também eu e o Pai somos um,
que pode entender que eles são únicos na mesma obra, porém pessoas diferentes, sendo o Pai, Deus, e Jesus, o Filho, o Messias. Que aí lá em João capítulo 17, Jesus vai dizer, depois de Jesus ter falado dessas coisas, olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Como lhe deste autoridade, ou seja, Jesus está dizendo que o Pai deu autoridade para ele. Então Jesus não é um Deus que tem autoridade própria. Ele não criou autoridade própria. Ele recebeu a autoridade de alguém. É ele que está dizendo, não sou eu, tá? Aí quem quiser debater, debata com Jesus. Pede para ele vir, debata com ele. Jesus disse assim, como o Senhor me deu autoridade sobre todos os homens, para conceder vida eterna. Opa, então quer dizer que Jesus só tem o poder de conceder vida eterna ao homem se o Pai lhe der autoridade. Se o Pai não desse autoridade ao Filho, não teria poder nenhum sobre a vida eterna. É essa variante que cai em Gênesis 10:30. Olha só. Como lhe deste autoridade sobre todos os homens para conceder vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Jesus vai revelar, sabe qual que é a vida eterna? Quer buscar a vida eterna? Quem quer alcançar a vida eterna aí, dá uma glória a Deus aí. Vocês querem saber? Quer saber? Diga amém. Então vamos saber. Jesus disse assim, a vida eterna é essa, que te conheçam, vou falar bem alto, viu? Que te conheçam como o único Deus verdadeiro, a quem enviaste Jesus, o Messias, não Jesus da Trindade, o Messias. Irmão, isso aqui é Jesus falando. Se Jesus estivesse se colocando igual a Deus, ele diria assim, Pai, a vida eterna é essa, que conheçam a nós como Deus. E a mim, além de ser Deus, o Messias enviado. É isso que Jesus disse? É assim que Jesus... Não, ele falou assim, ó, a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Não tem ninguém além do Senhor. E aí ele diz, a quem enviaste? O Pai enviou quem? Ele. Aí ele está dizendo, então que te conheço, a vida eterna é essa, que te conheço como o único Deus. E a quem enviaste? Eu, Jesus o Messias, enviado para eles. Pergunta, não tem uma diferença grande de debate em João 10:30? Oi? Isso mata a teologia da Trindade, os três deuses. Mano, essa aqui dá um arregaço, né? Porque aí não tem como correr. Porque Jesus está se colocando como homem Messias enviado, que recebeu a autoridade de alguém, e que esse alguém, a vida eterna é essa, que conheçam ele como o único Deus. Olha a oração de Jesus. E agora, como é que fica isso aqui? Por aí as orações que a gente ouve glorifica Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Os três um é a história nossa da Trindade ali que temos na teologia. Só que aí fica difícil, quando a gente entra dentro de João 10:30. Lembra que eu falei que a palavra um tem uma variante? É igual aqui, ó, vamos voltar aqui para não perder a meada. A palavra uhal, em Gênesis 4:26, ela tem 4 variantes. Eu vou mostrar as 4 aqui. Por isso que a gente tem que saber se Deus foi invocado após o nascimento de Enos, se ele já era invocado antes de Enos, ou o que aconteceu, né? Vamos lá, ó. Irmãos, eu peço que vocês entendam que o estudo que vocês estão tendo comigo aqui era a aula que eu dava em faculdade, tá? É a aula que eu dou em faculdade. Vocês vão estudar isso em faculdade teológica mesmo. Faculdade é debate. É estudo crítico textual, histórico e documental. Eu não venho com crença e fé aqui. Eu venho com documento. Eu venho ensinando em gramática. Ah, mas eu acredito. Tem gente que acredita, mas não sabe nem separar. Não sabe nem o que significa a gramática também. O que significa tabar? É o quê? O também é um verbo? É um adjetivo? É um advérbio? O que é? Não sei. Então, tem que estudar. Tem que estudar para aprender a fazer variação de gramática. Professor, eu não sei ler nem escrever. Tem alunos meus aí, não sabe, tá? Eu tô ensinando até o camarada a escrever e a ler.
Eu tô ajudando ele. Eu falei, não, você vai aprender. Eu não vou falar o nome dele aqui, que ele falou pra não falar, que ele tem até um pouquinho de vergonha. Aqui. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se querem ver a continuidade do que aconteceu na história de Emos, tá? E mais sobre essa época, se interessou, entra aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha e assista aí ao próximo vídeo conosco. Eu creio que vocês vão gostar muito, em nome de Exu, tá bom? Um abraço, um beijo, que a Eterna abençoe. Shalom!